discutir quem ganha e quem perde com esse movimento feito pelos Estados Unidos, com o anúncio feito por Donald Trump, com essa revisão das tarifas, agora eu venho chamar para conversar com a gente o nosso colunista Ciro Reis, colunista aqui do CNN Money. Bem-vindo aqui no Money mais uma vez, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e a todos que nos acompanham. Gostaria muito de saber a sua percepção diante desse cenário, olhando principalmente para o Brasil, com essa tarifa média, mostrando que no fim das contas a gente pode ser o país que vai respirar mais aliviado. Olha, eu acho que antes de mais nada a gente tem que pensar no seguinte: estamos falando não de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona. Ou seja, não convém ninguém ficar muito entusiasmado, porque vamos lembrar que há um ano, exatamente há um ano, desde fevereiro do ano passado, o Donald Trump tem tomado medidas em relação ao comércio. Então, se a gente for pegar essa linha do tempo, tem decisões de fevereiro, de março, de abril, de julho do ano passado. Agora, esta reversão por conta da decisão da Suprema Corte Americana. Ou seja, o jogo está no meio, ou talvez nem no meio ainda. Quer dizer, Donald Trump tem mais 3 anos de mandato. Então, é preciso cautela e eu diria que, claro, é bom para o Brasil de uma maneira geral, mas há casos específicos, algumas áreas que ainda estão, digamos, bastante prejudicadas. Em caso de exportação de alumínio, cobre, madeira, enfim. Então, cautela é fundamental na análise desse tema. Interessante também essa sua lembrança que você traz para a gente, porque inclusive se a gente for lembrar, no dia do Liberation Day, que foi lá por maio do ano passado, o Brasil estava entre os países que tinham a menor taxa, né, de 10%. Então, olha o tanto que a gente escalou a taxa até lá, e eu lembro que a tarifa de 10% foi até comemorada em vários aspectos. Eu queria muito entender como é que está a sua percepção diante desse cenário, então, levando em consideração que o Brasil segue agora, como a gente tem acompanhado, negociando com os Estados Unidos, tem expectativa de que o presidente Lula se encontre presencialmente com Donald Trump. Como é que você enxerga esse cenário agora que o próprio Donald Trump está contrariado com relação a essas tarifas? Exatamente porque ele está contrariado, e hoje mesmo ele postou mensagens dizendo, olha, não se enganem, países que quiserem se aproveitar dessa decisão da Suprema Corte, dessa lamentável decisão da Suprema Corte, olha, podem se arrepender. Hoje pela manhã eu participei de um call com vários colegas de Washington, alguns da Europa também, e é interessante que a percepção geral poderia se resumir numa palavra: incerteza. Então, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo capítulo, né? Em se tratando de Donald Trump, que é sempre, ou pode ser imprevisível, né? A gente nunca pode ter certeza de nada. O Parlamento Europeu, esta manhã, inclusive, decidiu adiar por uma semana discussões relativas a tratativas comerciais que tinham sido estabelecidas no ano passado, em agosto do ano passado, entre a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o governo americano. Por quê? Porque há incertezas, né? Então, o Parlamento Europeu jogou para frente a discussão desse tema. Da mesma maneira, o primeiro-ministro britânico está reclamando porque ele tinha tarifas preferenciais e agora o país vai ser penalizado com 15%. Ou seja, tem uma insegurança geral em relação aos próximos passos, e eu acho que um olhar muito cauteloso e estratégico em relação a todo esse cenário é a fórmula que deve ser adotada por todos os exportadores. Perfeito, Ciro. Outro ponto para a gente entender também é com relação aos países que são mais prejudicados, aqueles que conseguiram avançar com um acordo ao longo de 2025. A própria União Europeia, a gente viu que anunciou que vai deixar meio que em espera o avanço do acordo com os Estados Unidos por causa dessa atualização das tarifas, porque ninguém sabe qual que pode ser o caminho daqui para frente. O quanto que isso pode prejudicar os Estados Unidos, o quanto que isso pode fazer, então, com que gere ainda mais dúvidas com relação a outras economias, outras nações que conseguiram avançar com acordos.
De novo, a questão é de uma incerteza total. É claro que o governo americano reafirma suas posições, quer mostrar firmeza, tem outros mecanismos, isso é importante dizer, porque o que a Suprema Corte Americana decidiu é que ele não pode usar um instrumento de emergência, que foi o que ele adotou, para impor as tarifas. Agora, há outros mecanismos, vários outros, que podem levar o governo americano a punir com tarifas outros países. Inclusive, para substituir o mecanismo que ele perdeu por veto da Suprema Corte, ele adotou um outro mecanismo que tem validade de 150 dias, então esses 15% ele pode exercitar sobre as importações de outros países durante 150 dias. Então, é preciso que se estude muito claramente, com muito cuidado, cada alternativa possível para jogar bem esse jogo. E a visita do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no encontro que ele deve ter em março em Washington com Donald Trump, pode ser uma boa oportunidade para o Brasil avançar um pouquinho nessa negociação em favor do país. Muito bem, Ciro Reis, colunista aqui do CNN Money, obrigada mais uma vez pela conversa com a gente e uma boa semana. Boa semana, obrigado. Obrigada.